Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá pessoal, olá telespectadores, olá telespectadoras, estamos de volta com Santa Casa e você. Voltamos em meio a esta pandemia aos nossos programas e nessa reestreia nós vamos receber aqui a doutora Bruna Giacomelli, ela que é coordenadora do pronto-socorro infantil da Santa Casa de Santos e vai explicar um pouco a respeito desta realidade que eles, profissionais da saúde, estão vivenciando em plena pandemia do Covid-19. Doutora Bruna, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, esclarecer para as mãezinhas sobre a pediatria nesse momento, né? A minha primeira pergunta é a seguinte, em meio a essa situação nova que todos estamos vivendo, tanto médicos quanto pais, você trabalha diretamente com as crianças e com os pais das crianças. O que você pode dizer a respeito desse momento que a gente está vivendo, em particular nessa questão da pediatria? É necessário que as mães, percebendo algum problema, levem as crianças para o pronto-socorro, e eu queria aí, você vai explicar que há uma diferenciação de fluxo, não tem uma mistura com adultos. Como é que está a realidade dos profissionais hoje de medicina lidando com as crianças em relação à Covid-19? Hoje a gente vê que as crianças desenvolvem a Covid-19 de uma forma menos grave que os adultos, né? Graças a Deus. Felizmente. Felizmente. Então, o nosso fluxo está muito diminuído por isso, né? A gente tirou o fator escola, né? Que a gente sempre falou muito sobre isso, que a escola é o maior disseminador de doenças respiratórias para as crianças, né? Então, a gente diminuiu isso aí em 70% a 80%, né? A gente leu muita literatura de como o Covid-19 desenvolve na criança, né? E graças a Deus isso está mais tranquilo, né? Mas é como a gente sempre conversa sobre isso, que as outras doenças existem, né? E a gente tem que saber qual é o tempo de ir para o pronto-socorro, né? Porque o que acontece é que as mães estão com esse anseio de ir para o pronto-socorro e aí esperando muito tempo para levar a criança. Corta o pé, fica 5 dias, chega lá uma ferida que não pode mais suturar, e aí para cicatrizar é pior. Uma apendicite, uma dor abdominal, uma febre persistente há muitos dias, né? E às vezes é uma coisa que a gente coloca mais em risco a criança, levando a criança, né? Não levando a criança do que levando a criança, Esperando, né? Esperando em casa. A situação se resolver em casa sozinha, que não vai acontecer, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem que pontuar esses pais mesmo de estar indo ao pronto-socorro, né? E lembrando que as crianças continuam se machucando, continuam caindo, principalmente dentro de casa agora, né? Maior, como a gente conversou, muito maiormente, né? Explica, tá vendo uma diferenciação de atendimento e de recepção, de acolhimento desses pacientes. Isso. Explica como é que está sendo, porque não está tendo mistura de paciente com adulto, criança de um lado, adulto do outro. Como é que está sendo esse fluxo lá no hospital? Nós conversamos muito, né? Foram muitas reuniões, acho que incessantes reuniões, para a gente ver, se preparar para o momento que a gente ia viver, né? Graças a Deus, a Santa Casa nos acolheu, tanto a clínica médica como a pediatria, de uma certa forma maravilhosa. Ficou tudo muito bem distribuído, os fluxos. No adulto funciona do mesmo jeito, que é no pronto-socorro novo. Nós continuamos no mesmo lugar, que é lá no 2º andar, sozinhos, só a pediatria, né? E nós dividimos esse fluxo, o fluxo de pacientes respiratórios e não respiratórios. Quando o paciente chega ao nosso pronto-socorro, ele tem uma enfermeira triando esse paciente para qual lado que ele deve ir e aí recebendo atendimento ou para o respiratório ou para o não respiratório. Então está diferenciado, que os pais têm esse receio, né? De estar levando ao hospital por ser meio de contágio, né? Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu dividir nosso pronto-socorro, então a gente tem 2 pronto-socorros respondendo a esses pacientes que precisam da gente nesse momento. Então, agora,
É importante essa informação. Levou a criança teve uma queda, é uma questão de ortopedia. Então ela não vai ficar em nenhum momento junto com uma criança que tenha algum quadro respiratório. Não. Vai se fazer essa separação, tanto dos pais quanto das crianças. Desde a entrada do paciente, né? Desde o começo que a gente começou, antes não era obrigatório de uso de máscara, né? A gente já colocava ali a máscara no paciente respiratório. Agora que é uso, então todo mundo já chega com a sua máscara. Mas ali, na hora que o paciente chega ao pronto-socorro, ali a enfermeira já está triando para qual lado o paciente deve ir. E aí, cada um abrindo a sua ficha, até na hora de abrir ficha, tem sua recepção do respiratório e sua recepção do não respiratório. Então aí ele vai para o lado que ele tem, que ele, né, foi designado, isso. E aí ele passa uma triagem com a enfermeira e depois passa no médico. Então, quer dizer, está bem dividido isso, e isso é fundamental, até para tranquilizar os pais, né? Por causa que esse é o receio dos pais irem ao hospital, né? Será que eu vou entrar numa sala de espera que eu vou estar junto com pessoas e eventualmente com alguma coisa respiratória? O meu filho caiu, está com uma perna machucada, então não existe essa mistura. E essa época do ano é a época do outono, né? Que a gente vê muitos quadros respiratórios mesmo. Então a gente deveria estar um fluxo assim altíssimo, né? Só que o que acontece, como a gente tirou o vetor, que eu falo, sim, sempre fala, hoje agora é a época dos pediatras se vangloriarem, que a gente fala para os pais, tem que tirar da escola por um tempinho, tem um tempo para voltar para a escola, que os pais, eles... Hoje, né, nossa vida é dessa correria de ter que pôr a criança na escola desde 4, 5 meses, eu vejo crianças indo para a escola, né? Mas hoje, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, são a partir dos 3 anos. Mas hoje, como a nossa vida, essa correria de trabalhar, as mães trabalham, precisam da escola, as crianças vão muito cedo. Então, nessa época, é a época que a gente vê os sintomas respiratórios aflorados. E é a época que os prontos-socorros estão como? Cheios. Mas como a gente tirou o vetor escola, isso diminuiu bastante. Então, quer dizer, a gente diminuiu o atendimento aí, 70% do nosso atendimento caiu. Eu ia te perguntar justamente isso, essa questão de não ir para a escola. Foi importante essa decisão de tirar as crianças da escola, porque como você falou, agora, outono, inverno, começa a se manifestar. Isso. Toda criança voltar, eu sei porque eu tenho uma filha da idade da sua, volta com o nariz escorrendo, e sempre tinha aquela recomendação da escola. Se o seu filho estiver, antes de pandemia, se tiver com o nariz escorrendo, se tiver com o início de gripe, não leve, porque ele vai eventualmente transmitir para outras crianças. E como a Covid-19 é uma doença que ela tem alta transmitibilidade, isso ia acontecer assim, explosão, né? Só que agora a gente vê que, para você ver como o vetor escola, ele diminui esse contato, né? Em relação à escola ainda, não tendo a convivência com os professores, com os adultos, foi positivo. E aí você estava me falando também antes do programa que a criança tem uma diferença em relação ao adulto, que não há muitos casos de crianças manifestando Covid-19. Explica pra gente por quê. A gente vê, a gente sentou muito para fazer os protocolos da Santa Casa, né? E a gente foi atrás de literatura, né? A literatura ela é bem defasada na infância, porque é uma doença nova, de 3 meses. Então, assim, o que aconteceu foi o boom nos adultos, né? Então, na criança ficou meio... Agora que está saindo algumas literaturas, né? E a gente vê o quê? Que a criança ela tem um processo inflamatório menor, né? Por causa do sistema imunológico dela, né? O sistema imunológico dela, a gente sempre fala sobre imaturidade do sistema imunológico, e as mães estão lá, e elas não... A gente tem que reforçar, né? E aí, catecismo, né? E a gente sempre está falando, mãe, o sistema imunológico da criança, não faz isso porque é inflamatório. Como a criança ela desenvolve menos inflamação, como ela está com esse sistema, isso é um protetor para ela. Então, ela faz o quê? Ela fica protegida porque o sistema imunológico é imaturo. Agora, os adultos, eles se desenvolvem na forma grave porque a gente faz esse processo inflamatório maior, em abundância. Então, é por isso que a Covid-19 é pior para os adultos. E a gente, então, está vivendo o inverso da moeda. Achava-se que as crianças seriam os vetores para transmitir para os adultos. Olha, nós temos aí 40 e poucos dias de isolamento. A gente teve... alguns casos suspeitos, mas graças a Deus nenhum positivo dentro da Santa Casa, ainda, né, pelos que saíram os resultados. E assim, a gente vê o quê? Que agora a gente está escutando o caso dos pacientes não internados, mas assim, liga o paciente nosso, testou positivo, mas eu estava positiva.
Então, foi o inverso. Os adultos saem às vezes para trabalhar, né? E eles contaminam agora as crianças. Não tá ao contrário, né, das crianças. Porque elas estão em casa, né? Estão ali, trancadas, com as energias bombando. E a gente tirou tudo deles, né? Porque a gente tirou a escola, a gente tirou a atividade física, a gente tirou o convívio. Eu falo assim que tem que se reinventar, né? Verdade. É todos os dias, é slime. Meu cachorro tá rosa, né? Porque é slime. É todos os dias alguma coisa. Eu tenho com pena do meu cachorro irritado. Então, assim, a gente tirou esse convívio deles, né? E eles estão um pouco mais protegidos que a gente ainda, né? Fala-se muito, pede-se muito para não sair de casa, principalmente crianças, né? Agora, se a mãe não tiver condições, não tiver alternativa, a partir de que idade é recomendável o uso de máscara? Então, a gente vê... Aliás, você está com uma máscara muito minha legal. Minha máscara é princesinha, das princesas. Eu vou mostrar, né? Porque minha máscara é linda. Tem como dar um close. Minha máscara de princesa, fez o maior sucesso, coloquei no meu Instagram, olha, deu muito... É linda, né, gente? Porque... É uma forma de humanizar a questão da doença, principalmente vocês que trabalham com criança, né? Eu falo que pra mim é duplamente, adoro coisa de criança. Acho que depois que eu sou pediatra, não tem outro jeito, eu gosto muito. Mas eu falo que eles chegam no hospital, nós estamos todos encapotados, você nem reconhece, é só o olho, sim, né, pra fora, com o óculos lá que você tava, né? Então, assim, é muito... Já não é bom, né? É chocante, né? É chocante para eles. Então, a gente coloca... Agora ando com meus pijaminhas coloridos para ver se a gente consegue trazer um pouco dessa humanização, né? Eu falo que a gente anda cobrando demais das crianças, né? Porque pra gente tá difícil, pra eles, assim, eu não tenho nem... Como eu te comentei, assim, os comentários da minha filha, às vezes, assim, eu fico assim, né? Comentário de adulto, né? Porque eles estão vivenciando isso na pele, né? Acho que, assim... É um tempo da gente ser melhor, né? Eu falo que agora é tempo da gente ensinar religião, falar sobre Deus, falar sobre a importância da família estar junto. A importância da família, falar sobre o amor, sobre o respeito. Uma coisa que eu nunca vi os pais falando, que eu convivo isso o tempo inteiro, né? Sobre a esperança, né? Que eles têm que ter esperança, né? De que isso tudo vai passar. Vai passar, a gente tem que plantar isso, mostrar para eles, assim, esperança. A gente tem que trabalhar o emocional dessas crianças, porque elas vão estar trancadas dentro de casa. Porque antes a gente limitava a tela, né? Uhum. Hoje em dia eu duvido que tenha alguém limitando a tela em casa. Ao contrário, né? Quanto mais, melhor. Então, lá em casa a tela continua um pouco... Assim, eu aumentei 1 horinha a mais, mas eu continuo limitando, porque eu falo, Ana, tem que brincar. Só que às vezes ela também tá cansada de brincar sozinha, né? E a gente aí tem que também entrar na brincadeira, né? Eu com a minha filha, a gente tem que fazer imagina a gente da área da saúde trabalhando mais. Aí tem... Porque é o marido, né? O marido faz as coisas, mas você tem que dar uma... Sim, a mulher tem que estar lá na supervisão. A gente não é muito bom nisso. A gente chega em casa, ainda tem que revisar, tem que ainda brincar. Aí, às vezes, quando eu falo assim, Ana, podemos brincar sentadinha? Porque ela está muito cansada. Com aquela marca de máscara no nariz, né? Mas ela acaba entendendo. Eles entendem. Eu acho que eles estão assim... Eles estão se saindo bem. Nossas crianças... Pelo que eu tenho escutado nos grupos das mães, eles têm se saído bem, né? É porque eles são muito adaptáveis. Sim. Eu falo que a criança é muito adaptável, né? Eu sempre reforço isso, assim. A criança, ela é um papel em branco. O que você passar, você vai imprimir. Por isso que eu falo sobre costume, sobre educação, sobre responsabilidade. Lá em casa tudo tem horário, né? Ela sabe a responsabilidade dela. Porque isso é desde o começo, né? Você vê que quando você coloca, eles são muito absorvidos. Assim, a infância é a melhor época da nossa vida. É na infância que a gente começa a moldar o caráter do futuro adulto. Eu falo isso. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Bruna Giacomelli. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental.
como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio Aesp Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração. Avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico e, principalmente, melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O centro de diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS. Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21 mil cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa, você já está de volta. Nesta quinta-feira, excepcionalmente, estamos reestreando os programas em função da pandemia. Nós tivemos uma pausa. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios a coordenadora do PS Infantil da Santa Casa, doutora Bruna Giacomelli. Doutora Bruna, a gente vai falar agora de uma coisa importante também, é a respeito do tempo de levar as crianças para o pronto-socorro. Qual é esse tempo? E lembrando, né, gente, que as crianças estão em casa e que não é só o Covid-19. As crianças têm outras situações que podem necessitar que elas sejam levadas ao pronto-socorro e tenham um atendimento médico. Qual é esse timing, doutora? Por favor. A gente vai falar sobre uma febre a mais de 48 horas, né?
que a gente dá o remedinho de febre e não funciona. Então, crianças que estão prostradas, aquelas criancinhas que você medica para febre, e elas não, mesmo assim, porque assim, criança é assim, você dá o remedinho de febre, passa 10 minutos, a criança está brincando. Então, a prostração, a gente vê quando a gente dá o remedinho de febre, ela continua lá, meio caidinha. Também é um motivo para a gente ir a pronto-socorro, buscar consulta médica. A gente vai falar sobre vômitos e diarreias, né? Às vezes a gente dá um remédio para vômito e a criança continua vomitando. E aí a gente vai começar a pensar em desidratação, né? Vômito e diarreia que não cessa, a gente começa a perder líquido demais, aí começa a ter boquinha seca, olhinho fundo, pele mais sequinha, e a gente tem que levar também para avaliar, né? A gente vai falar da tosse, do cansaço, né? Quando a criança começa a ter dispneia, né? Como a gente está no outono, as bronquites estão aí, os pacientes asmáticos, e eles têm esse feeling de começar a chiar. Tem que ir, não pode esperar, a criança está muito cansada, porque depois para reverter o quadro é muito pior, né? A gente vai falar sobre os bebês, os bebezinhos que saíram da maternidade, os pais de primeira viagem, param de mamar ou não mamam, só dormem. Isso também pode ser um sinal de alerta, né? Às vezes eles podem vomitar com sangue, ou com sangue, também tem que procurar ajuda. Crise convulsiva, nem se fala, né? Tem que ir correndo pro hospital. E eu estava falando sobre a higienização das mãos, né? A gente está tendo muitos acidentes com álcool em gel. As crianças passam, chegam, né? Estando dentro de casa, água e sabão, né? Intoxicação por remédio. Então, assim, agora a gente está distraído, né? Nesse meio de home office, né? Estamos todo mundo se adaptando a isso. E as crianças, outro dia eu recebi uma ligação, meu filho tomou 14 comprimidos do remédio da avó que mora junto, né? E aí tem que ir também, né? Por causa das intoxicações, então são os acidentes comuns que estão acontecendo agora. Eu acho que é isso. Voltando um pouco ao álcool gel. O álcool gel é uma situação excepcional, né, doutora? Isso. É importante que as mães, que as pessoas entendam. Tem de lavar a mão. A melhor situação, o melhor remédio nesse aspecto da higienização é lavar bem as mãos. Unha rente, né? Não deixar a unha ficar um pouco... Eu sempre bato muito nessa tecla no pronto-socorro. A gente recebe muitas lesões de pele que as crianças coçam e aí fazem aquelas, né? Então, assim, eu sempre falo, cortar a unha... começou a aparecer a unha, cortar a unha. Eu detesto unha. A minha unha, ela parece grande, mas é porque ela é aquela unha grande, porque unha é rente. E assim, tem que ter escovinha de unha, a gente tem que escovar a unha, né? Então, assim, todos os dias. Isso deveria ser a prática do banho, né? Então, assim, são banhos supervisionados nas crianças, né? Que eu falo às vezes assim, não olhou tomando banho. Então, assim, tem que lavar bem as mãos. Ensinar eles. Agora é o momento da gente colocar porque é uma doença de higiene, né? Se você parar para pensar. Exatamente. A mão na boca, a gente estava conversando, né, Guto? As crianças, elas têm muito isso de pôr a mão no chão, elas passam assim, elas andam com a mão assim, ó, passando nas paredes, e a próxima fase é o quê? O rosto, né? Então, assim, a gente tem que colocar esse conteúdo. Eu falo pra minha filha, Ana, olha aí, a mão. Aí ela, álcool em gel, né? Mas está na rua, né? Que às vezes sai, né? Como eu te falei ontem, fazer exame. Ana, é um hospital, não pode encostar em nada. Mas eles têm eles querem pegar, né? Então a gente tem que, estando em casa, sempre lavar as mãos, né? E estando na rua, o álcool em gel. Evitar o álcool gel dentro de casa, né? Porque a gente está vendo essas coisas acontecerem. Principalmente em relação a chegar perto de um fogão, porque o álcool em gel, apesar de ter secado na pele, ele tá ali, se você chegar perto, ele vai entrar em combustão e vai queimar. É importante que isso fique bem claro para as mães. E a gente esquece, porque a gente está, como eu falei, né? É uma rotina nova para todo mundo. Então, a gente está naquele automático de ensino à distância, home office, e as crianças para cima e para baixo. Então, a gente, às vezes, pode passar um álcool em gel e acender um fogo, né? Porque a gente está no automático fazendo as coisas, porque são muitas demandas hoje dentro de casa, né? Então, eu sempre falo, cuidado com o álcool em gel dentro de casa. E as crianças estão vendo a gente fazer as coisas, né? E nós somos os exemplos. Como eu falei, eles são esponjinhas, né? Eles estão observando tudo que a gente faz. E eu, às vezes, faço alguma coisa, a Ana fala, mas você disse que eu não podia fazer isso. Aí eu falo, mas não pode, é porque eu me distraí. Que tem aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas para eles isso não cola mais, né? E eu acho que está na época da gente educar da forma correta, né? Então, a gente tem que ser o exemplo dos nossos filhos, né? Então, assim, tudo que a gente
não tem como eu falar, não toma refrigerante, não faça isso ou fazer, né? Então, assim, eles tiram a gente de exemplo, né? Então, assim, o meu álcool em gel é na chave do carro. Tanto que eu deixo bem longe ela já sabe lá em casa. É lavar a mão, né, mamãe? É lavar a mão. Então, o tempo inteiro, entendeu? Já colocou na cabeça. Já coloquei para evitar. Estamos chegando na parte final do nosso programa. Eu queria primeiro parabenizar você, a Heloísa Ventura, todos os profissionais lá da Santa Casa, médicos, enfermeiros, auxiliares, TOs, todo mundo. E queria que você desse uma pequena mensagem a respeito da esperança. Isso vai passar. E o que fica para você, como profissional que está lá na linha de frente, qual que é a sua mensagem para quem está nos assistindo agora? Olha, Guto, eu fiz um textinho, como eu te falei, né? E aí eu coloquei isso bem na minha parte final mesmo, né? É tempo da gente ter uma convivência maravilhosa com nossos filhos. Aproveitar quem pode, porque às vezes eu me pego chorando dentro do meu carro, porque eu vejo assim, todas as minhas amigas que não são médicas e não são da área da saúde, estão em casa, né? E a gente está deixando os nossos. Graças a Deus tem uma boa pessoa no meu lado, que é o meu marido Anthony, ele cuida dela como se fosse eu lá, meus olhos, né? Mas assim, a gente até se emociona para falar, porque a gente deixa os nossos para cuidar dos olhos. Eu explico muito isso para minha filha, né? A mamãe tá indo cuidar das pessoas, né? Então, quem está com essa oportunidade de estar com essa convivência em casa, mostrar o amor ao próximo, mostrar a esperança, falar sobre Deus, falar sobre religião, cada um acredita, que a gente vai ter dias melhores. Eu falo que a gente está muito feliz, porque assim, a gente acorda, é um dia de sol maravilhoso. Imagina se fosse um dia nublado, né? Então, se eu agradeço e falar assim, ai Deus, muito obrigado por eu estar indo fazer isso pelo próximo, sabe? Então, assim, a gente tem que colocar isso na vida das crianças, assim, a esperança, a gente mostrar que isso vai passar, é um tempo diferente. Eu falo para ela, é só um tempo diferente, filha, é uma história pra gente contar no futuro, né? Exatamente. Mas vai passar sim. Mas a gente precisa, quem puder ficar em casa, né? Quem tiver que trabalhar, né? Mas, assim, a gente sempre fala, e evitar o contato, conter a saudade, usar o celular para falar com os avós, né? Hoje eu com a minha mãezinha, né? Eu lá sofro todos os dias, assim, às vezes eu falo assim, não quero falar hoje porque eu choro, né? Porque eu morro de saudade, né? A gente tem um convívio muito acirrado com os avós hoje, né? Eles estão muito inseridos na nossa rotina. Então, assim, o que eu falo é isso, vai passar, temos que ter paciência, demonstrar isso para as crianças, para não deprimi-las, né? Porque elas estão absorvendo que a gente está ansioso, né? Elas estão absorvendo, elas estão vendo. Às vezes eu chego em casa assim meio, mãe, o que foi? Não, filha, tá tudo bem. Mas ela tá vendo, né? Que nosso semblante muda às vezes quando acontece uma coisa, porque as crianças não acontecem, mas acontece nos adultos, a gente está ali, né, recebendo essa informação o tempo inteiro, né? A gente da área da saúde. Então, assim, a gente tem que demonstrar para eles a esperança, que vai passar e que vai ficar tudo bem. Muito obrigado. Você, como Heloísa Ventura, vai voltar aqui mais vezes. Muito obrigado a você, telespectador. Temos que ter cuidado, mas não podemos ter medo. Se tiver que sair de casa, saia de máscara. Isso. Santa Casa e você fica por aqui. A gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.